Boa tarde. Hoje eu vou falar para ti sobre o reflexo tributário no planejamento patrimonial da família, ou seja, fazendo a holding. O imposto que incide sobre a transmissão de bens, a gente chama de ITCMD. E quando há o falecimento, que a gente chama então ITCMD, que é causa mortes, o valor que é cobrado de imposto é o valor venal do bem. Então, não é o valor de mercado, tá? Isso é o que garante o artigo 38 da Constituição. Só que o ITCMD também cuida da cláusula cuida também dos bens que são doados. Então, por exemplo, no Rio nem chama ITCMD, chama ITCD. E o nome não significa nada. O que importa é o fato gerador. Então, vamos ver. O fato gerador do imposto, quando há transmissão por morte, por exemplo, no caso de um inventário, tem uma base. A base seria o valor de mercado. E quando há uma doação de qualquer bem ou direito, o fato gerador é em cima do valor do bem ou do direito. Vamos imaginar, por exemplo, o direito seriam as cotas de capital, no caso das holdings. Quando se institucionaliza o patrimônio, não tem herança nenhuma. Por isso, nós fazemos planejamento patrimonial, não planejamento sucessório. Nós evitamos a sucessão com o planejamento patrimonial da família. E quando se institucionaliza o patrimônio, o que a gente doa são as cotas da célula cofre aos herdeiros. Então, aí há um imposto sobre a doação desses direitos. Qual é a diferença? A diferença é que, com uma base de cálculo menor, e muitas vezes a alíquota também menor, às vezes até fica isento. É possível e é viável. Pode até ficar isento de pagar o ITCMD na doação das cotas. Vamos ver, na herança, ou seja, quando já houve o óbito e num processo de inventário, um bem que é avaliado a valor de mercado, vamos imaginar aí por 2 milhões de reais. Se nós estivermos no Rio de Janeiro, lá a alíquota é 8%. Então, o ITCMD deste bem, ele é em torno de R$160 mil. Se o mesmo bem que tem o valor de mercado de 2 milhões, mas lá no imposto de renda está um valor de R$400 mil, o que é que nós fizemos? Nós levamos para a holding a valor de imposto de renda. Então, nós levamos, integralizamos a valor de R$400 mil. E na hora de doar as cotas para os herdeiros, a base de cálculo, então, vai ser uma base de cálculo de R$400 mil. A alíquota menor, 4%. Olhem como que vai ficar esse imposto, então.
R$16.000. Lá no balanço patrimonial da holding, nós vamos fazer a seguinte composição. Nós temos um ativo de 400 mil, porque é por aqui que entra o imóvel, e nós temos um patrimônio líquido de capital de R$400.000. Fica fechada a contabilidade dessa holding. Então, nós temos aí, olhando essa tributação, verdadeiras diferenças, absurdas diferenças. A primeira, nós poderíamos dizer que há uma ausência de conflito na família. Por que uma ausência de conflito na família? Porque nós não vamos falar em sucessão. O bem, ele passa a ser da família. Segundo, nós vamos estar fazendo a proteção do patrimônio. Por que nós vamos estar fazendo a proteção do patrimônio? Porque o bem, ele passa a ser cuidado. Ele não fica abandonado. Por terceiro, nós diríamos que a gente faz uma preservação do legado. O que é isso? O bem dentro da holding, ele é um bem que ele é cuidado pela filha, pelo neto. Ele é um bem que fica ali guardado, protegido por várias gerações. No exemplo que a gente deu aqui, no bem avaliado a valor de mercado de 2 milhões num processo de inventário, e o mesmo bem avaliado e levado para a holding, institucionalizado pelo valor do imposto de renda do dono dele, R$400.000, há uma economia tributária de R$144.000. Então, é exatamente isso que a gente faz. A gente integraliza o bem dentro da célula cofre a valor que está no imposto de renda. Qual é a perda patrimonial? Zero. Por isso que eu digo que fazer o planejamento patrimonial da família é uma economia tributária muito grande. E a lei permite que a gente faça esse tipo de planejamento, esse tipo de sistema, tudo fica regular dentro da lei. Se tu desejares saber mais sobre este e outros assuntos sobre o planejamento patrimonial da família, pergunte-me como. Um forte abraço, muito obrigada.